nosso artigo é os diferentes instrumentais do processo de trabalho do serviço social. Então, para a gente entender o processo de trabalho do serviço social, a gente tem que pontuar algumas características, alguns elementos do processo de trabalho. O primeiro deles é entender que o serviço social é uma profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho. Isso significa dizer que o serviço social não pode ser entendido por si só, e sim como uma profissão que está inserida em todo um contexto de um modo de produção. Isso também significa que o serviço social ele sofre os efeitos e está passível aos efeitos das contrarreformas neoliberais. Isso significa o aumento do assistencialismo e a diminuição das verbas para o financiamento de políticas públicas, por exemplo. É importante entender também que no capitalismo todo o processo de produção é também um processo de reprodução. E essa reprodução ela vem no sentido de dar estabilidade e continuidade para esse modo de produção. E é nesse contexto que o serviço social está inserido. Como já foi dito, o serviço social está inserido num processo coletivo. E para a autora Sarah Grandemann, existem algumas características que são próprias dos processos de trabalho das mais diferentes profissões. E são 3 características: a força de trabalho, a matéria e os instrumentos. A matéria é onde o trabalhador vai trabalhar e os instrumentos são justamente o que ele vai utilizar para trabalhar sobre a matéria. Ainda dentro do debate do processo de trabalho do serviço social, existe uma polêmica que paira no serviço social, que é se o serviço social é ou não trabalho. Para entrar nesse assunto, a gente precisa entender o contexto de criação, de surgimento, aliás, do serviço social, que foi da passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, onde diversas profissões foram criadas, entre elas o serviço social, e surgiram com o intuito como eu já falei, dar continuidade para o modo de produção capitalista. E essas profissões elas são tão importantes para a continuidade, para a estabilidade do modo de produção capitalista, quanto o próprio trabalho assalariado. Isso é muito importante de ser dito. No seu texto, a autora Sarah Grandemann, ela faz a analogia com uma empresa de ônibus. E ela diz que tão importante quanto o próprio motorista é o assistente social que trabalha nessa empresa no sentido, aliás, de dar continuidade, de reproduzir a força no processo de reprodução da força de trabalho que gerará mais valia para o dono da empresa, para o capitalista. Então veja, ainda nesse sentido, né, existe outra polêmica, que é se o serviço social é trabalho produtivo ou não. E para a autora, trabalho produtivo é todo trabalho realizado que produz riqueza. Então, nesse sentido, o serviço social seria sim um trabalho produtivo. E aí eu peço licença para ler uma citação da autora em que ela deixa muito claro isso. Então a autora Sarah Grandemann diz o seguinte, abre aspas: o serviço social opera como trabalho produtivo quando participa da geração das condições para a extração da mais-valia. Participa, portanto, da geração e da produção de mais-valia, embora não opere diretamente no chão de fábrica como operário. Aí é aquilo que eu já falei, de que existem profissões que são tão importantes para a continuidade do capitalismo quanto o próprio trabalho operário, né, do chão de fábrica. E aí Marx até usa uma analogia de uma cantora, que enquanto ela usa a sua voz, o seu dom, só para cantar, para, enfim, mostrar os seus dotes artísticos, ela é uma trabalhadora improdutiva. Agora, a partir do momento que ela é contratada por um empresário para vender sua força de trabalho e para gerar riqueza para esse empresário, ela passa a ser um trabalho produtivo. Nesse sentido, existem trabalhos que são produtivos e improdutivos ao mesmo tempo. E para terminar,
essa questão do processo de trabalho, o último elemento é a questão social. Como é amplamente conhecido pelos estudado, né, pelos estudantes do serviço social e por aqueles que trabalham na área, o serviço social ele trabalha diretamente no enfrentamento às expressões da questão social. E o autor José Paulo Neto, ele diz que é muito interessante para o capitalismo particularizar, despolitizar e fragmentar o máximo possível a questão social, porque assim fica mais difícil de ser enfrentada pelo assistente social e pelo Estado. Dentre os diversos espaços socioocupacionais e diferentes instrumentais que os assistentes sociais possuem para efetivar sua ação profissional, os estudos socioeconômicos ganham destaque na presente discussão e no presente artigo. De acordo com a Lei 8.662, artigo 4, item 6 do Código de Ética dos Assistentes Sociais, é de competência profissional realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fim de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Os estudos socioeconômicos ganham visibilidade dentro do serviço social a partir do momento que o serviço social se firma enquanto profissão. Neste momento, a profissão sofreu uma influência do serviço social norte-americano, adotando o método de serviço social de caso, que concentrava a resolução das demandas dos clientes em um estudo social de caso, em seguida o diagnóstico e, por fim, o tratamento. Essas análises eram feitas a partir das interpretações dos profissionais em relação aos clientes e esse estudo determinava se os indivíduos iriam ou não ter acesso a determinados benefícios e auxílios. Com a introdução do método marxista no serviço social, os avanços nos debates teóricos metodológicos e o projeto ético-político da profissão trazem consigo uma nova perspectiva crítica pautada no compromisso ético dos assistentes sociais com a classe trabalhadora, rompendo com a visão culpabilizante e psicologizadora que predominava na ação profissional. Essa perspectiva crítica do serviço social brasileiro permitiu novas formas de realizar os estudos socioeconômicos, redirecionando a sua prática a novos espaços socioocupacionais, ganhando destaque no campo sociojurídico. Dentro do campo sociojurídico, os estudos socioeconômicos firmam-se como estudos sociais, que desenvolvem pareceres sociais, que serão instrumentos de viabilização de direitos, de cidadania e, além disso, contribuirão na formulação de políticas sociais. Os estudos sociais, de acordo com Lúdson Rocha, são uma análise sistemática de problemas que serão alvo de intervenção no assistente social, processo realizado à luz das atribuições e conhecimentos da profissão. Muitos profissionais dentro do campo sociojurídico, como profissionais do direito, pedagogos, psicólogos e etc., fazem certo domínio de uma atuação social, mas apenas os assistentes sociais possuem conhecimento e competências teóricas para realizar os estudos socioeconômicos. De acordo com Lúdson Rocha, isto é, uma abordagem da realidade e a emissão de opinião baseada no acúmulo teórico-metodológico, técnico-operativo e nas responsabilidades ético-políticas da categoria profissional. Ou seja, os estudos sociais, eles, na sua composição, estudam uma situação, realizam uma avaliação e emitem um parecer, que posteriormente serão usados para a tomada de uma decisão judicial ou instruir a ação de um magistrado a ele vinculado. Para a realização do estudo de caso, o assistente social tem que ser cuidadoso ao elaborar verdades que serão documentadas a respeito dos usuários. Caracterizações superficiais, análises apressadas e com pouco embasamento teórico devem ser evitadas na elaboração desses documentos, a fim de evitar que o usuário seja um objeto de estudo do assistente social. Além disso, o estudo não pode ser considerado uma verdade absoluta a respeito dos indivíduos, tentando evitar ações pautadas no conservadorismo que se fazia presente quando os estudos de caso ganharam visibilidade dentro do serviço social. Esses problemas apresentados pela Clara têm um caráter vertical, no sentido da relação entre o assistente social e o usuário. A gente decidiu pegar um tema para fazer um contraponto a esses problemas, que no caso são as ações socioeducativas, que têm um caráter pedagógico emancipatório, que é um termo que tem fortes influências de Gramsci e Paulo Freire, dois autores que foram muito bem
apropriados pelo serviço social no período de reconceituação. Além de caráter pedagógico emancipatório, as ações socioeducativas têm um caráter de viabilização de direitos, ampliação da cidadania e acesso à informação, no caso a democratização à informação, que é além de... não é além a palavra... mesmo que... de que parte eu posso recomeçar? Ações socioeducativas. Além do caráter pedagógico emancipatório, as ações socioeducativas têm um caráter de viabilização de direitos, ampliação da cidadania e de democratização da informação para o usuário, que mesmo sendo garantida constitucionalmente, ainda é um desafio que o Brasil enfrenta. Além do caráter pedagógico emancipatório, as ações socioeducativas têm um caráter de viabilização de direitos, ampliação da cidadania e de democratização da informação para o usuário, que mesmo sendo garantida constitucionalmente, ainda é um desafio que o Brasil enfrenta. Essa garantia da socialização da informação confronta o método tradicional de orientação, que visa somente enquadrar o usuário nas normas institucionais. O assistente social, realizando as ações socioeducativas, considera as demandas imediatas, mas realizando mediações ele também coletiviza essas demandas e pode agir de forma crítica. Além disso, o assistente social deve garantir as condições para a disputa com outros projetos societários. Então é isso, professor. Esse foi o nosso artigo a respeito dos temas tratados em aula ao longo desse semestre. Foi extremamente proveitoso e agradável.